Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e a Dilbene Machado. Hoje a gente recebe o professor Wanderson Flor, mestre em filosofia e doutor em bioética pela Universidade de Brasília. A Dilbene vai acompanhar a gente em todos os nossos episódios sobre filosofia africana. Esse é o nosso episódio número 15 e hoje falamos sobre Ubuntu na filosofia africana. Se você ainda não conhece o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Nós estamos com uma promoção para comemorar as 500 curtidas na nossa página do Facebook. Nós vamos sortear um kit com os livros Canção Estética e Política e Máquina do Medo, do Marcos Carvalho Lopes. Confira as regras para participar da promoção na página do Facebook, o link vai estar no post do episódio. O sorteio vai ser no dia 28 de novembro de 2015. Participe! Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia africana e Ubuntu. Hoje a gente recebe o professor Wanderson Flor, que é mestre em filosofia e doutor em bioética pela UNB. Ele realiza pesquisas sobre filosofia africana. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece, para saber quem você é, com o que você trabalha. Olá pessoal, eu sou professor de filosofia e bioética da Universidade de Brasília. Trabalho com ética, filosofia política e formação docente. Tenho trabalhado com as questões acerca de subjetividade desde que eu comecei a pesquisar e nos últimos 10, 11 anos venho trabalhando com o pensamento africano, afro-brasileiro, né, tentando fazer aí uma interconexão com discussões sobre gênero, religiões de matriz africana, né, para tentar oferecer subsídios para a formação docente sobretudo, né, que a partir de 2003 nós temos uma determinação legal de trabalhar com esses conteúdos também na educação básica. Então, basicamente, o que eu tenho feito é isso, e tentando expandir e divulgar um pouco mais o pensamento africano que a gente conhece tão pouco. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre filosofia africana e Ubuntu. Gostaria de começar perguntando pro Anderson o que é esse Ubuntu? Então, essas perguntas sobre o que é são sempre muito difíceis, né? Sobretudo quando elas se referem a coisas ou a conceitos ou a experiências que não são típicas do Ocidente. Porque essa é uma pergunta muito próxima da dinâmica do Ocidente, né? A pergunta o que é, a pergunta metafísica por excelência, e que em muitos lugares do mundo não se colocam assim, em outras sociedades não se colocam assim. Muitas pessoas estão interessadas em compreender os comos das coisas do que em compreender o que é. Mas como a gente trabalha num diálogo, e nós podemos chamar de intercultural, um dos grandes esforços é tentar traduzir aquilo que é um pensamento outro para o nosso pensamento, para a gente entender como esse pensamento poderia funcionar para dialogar com ele. Então, quase todos os pensadores bantus, né, que são dessa região do continente africano, que originou, pelo menos, a palavra Ubuntu, tentam explicar da dificuldade de traduzir Ubuntu para qualquer outra língua. Mas, ainda assim, tentam mostrar de que maneira, né, pensar com Ubuntu nos levaria a entender de que maneira a humanidade que nós temos se dá sempre de modo interconectado. Ou seja, Ubuntu é uma espécie de imagem da humanidade que não supõe indivíduos como referencial para pensar o que é o humano, mas uma coletividade que acaba por conceder e por construir a identidade e a subjetividade dos indivíduos. Então, o Ubuntu, de um modo geral, é a humanidade pensada na interconexão fundamental entre tudo o que pode ser humano. E, do ponto de vista do pensamento Ubuntu, não apenas as pessoas humanas que nós somos constituem a humanidade. Há muito mais coisas na humanidade do que o Homo sapiens. O Homo sapiens é apenas um dos modos possíveis de humanidade. Tudo que tem agência, tudo que transforma a natureza,
tudo que de alguma maneira interfira na movimentação das coisas, compõe a humanidade, portanto também é Ubuntu ou tem Ubuntu, né? Nessa humanidade interligada e que só funciona numa interconexão. Isso tem implicações para o modo como nós conhecemos o mundo, implicações para o modo como nós julgamos a ação, como nós experimentamos a vida de um modo geral. Ou seja, o Ubuntu seria um modo de ser, né, vinculado com processos, com movimentos de um lado, e com uma interconexão fundamental entre tudo o que possa ter uma capacidade de humanidade, né? Tudo que tem agência, tudo que se comunica, tudo que come, tudo que age, né? Basicamente seria isso. Eu fiquei pensando inicialmente como que ele chegou à filosofia, posteriormente à filosofia africana e à filosofia Ubuntu, né? Ele comentou que vem trabalhando com essa questão da subjetividade. E eu sempre acredito que quando a gente trabalha com a subjetividade, a gente acaba indo por questões que nos tocam muito, assim. Então, seria mais ou menos isso, assim. Acho que ele respondeu já um pouco, mas como que se deu o processo desse encontro com a filosofia, posteriormente com a filosofia africana e a Ubuntu, ou se já foi diretamente com a filosofia africana? Tem uma coisa que um filósofo africano que eu tenho estudado, que é o Dima, chama a atenção de que nós não podemos entrar nem na filosofia nem na nossa própria vida sem nos conectarmos com as histórias que nós contamos e as histórias que são contadas sobre nós, né? Eu chego na filosofia tentando entender as histórias que foram contadas sobre mim mesmo. E essa percepção do que nós somos, como nós percebemos na história do Ocidente e sobretudo na história do Brasil, privilegiou algumas narrativas que de alguma maneira se vinculam com o mundo europeu e afastam, né, elementos tanto indígenas quanto africanos. E o meu interesse foi tentar conhecer essas outras histórias que também fazem parte de mim, que se contam sobre mim, mas se contam escondidas, né? Ou se encontram escondidas. E assim eu começo a me interessar, inclusive em função também do meu ativismo no movimento negro, né? Em tentar entender quais são as influências, não é, do mundo africano, ou dos mundos africanos, sobre a minha própria história, e assim eu vou buscar elementos para entender como esse pensamento se constituiu no continente africano, como ele chegou aqui, como foi apagado aqui, de alguma maneira como é que isso diz respeito sobre a minha própria história. A filosofia sempre fez parte da minha própria vida. Eu cresci num ambiente sempre vinculado com a leitura, com o pensamento, com a reflexão, e sempre tive um gosto pela filosofia. Não foi uma descoberta quebrada, muito embora eu tenha começado estudando primeiro medicina, mas acabou que eu reconheci que eu tinha muito mais afinidade com a filosofia do que com a saúde. Terminei o curso de filosofia e, terminando o curso de filosofia, me interessando pelas questões da subjetividade, eu me aproximo da filosofia africana, e a perspectiva Ubuntu vai aparecer exatamente no momento em que, no conjunto desses estudos, para compreender aquilo que a gente sabe tão pouco, que é o contexto e a variabilidade das reflexões no continente africano, eu encontro uma perspectiva que dá conta de pensar aquilo que seriam os processos de subjetivação, tanto no continente africano como aqui, que nos ajuda a entender uma série de dispositivos que, no Brasil, nós não sabemos muito bem de onde vem, como essa extrema hospitalidade, como esse agenciamento da relação com a lei, que nos leva até essa coisa do jeitinho brasileiro, e como que isso, de alguma maneira, tem heranças africanas, e como essas heranças são quebradas, às vezes, ou seja, nós temos esses elementos, mas por não sabermos como esses elementos nos chegaram, às vezes utilizamos esses elementos como ferramentas fora de contexto. Então, tentar usar um martelo, mexer uma xícara de chá.
né? Nós temos a ferramenta, mas não sabemos muito bem como usá-la, porque não recebemos o manual de instrução dessas ferramentas junto da nossa história. Nós sabemos que elas estão aí, mas não sabemos muito bem nem de onde elas vieram, nem como elas funcionam. E às vezes usamos mal. Então a minha tentativa de compreender esses elementos tem a ver com a minha própria história, né, como um ativista do movimento negro, interessado em filosofia, interessado em resgatar aquilo que é parte da minha história e tentar partilhar isso com outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Não é só um estudo egoísta, né, que tem um cunho meramente autobiográfico, mas que também possa servir para outras pessoas, para constituir essa comunicação, essa comunidade de pensamento em torno da qual nós possamos construir um currículo diferente, uma educação diferente, para que se abra a outros olhares além dos olhares europeus. Eu queria fazer uma pergunta assim, pedir para o Anderson fazer essa conexão que ele fez com a vida dele, agora fazendo a conexão com a história do termo e a localização geográfica do termo dentro da África. O Ubuntu vale para toda a África ou tem uma região específica da África em que ele é uma cosmologia específica de alguma região da África? Então, a palavra Ubuntu, né, é uma palavra que está em uma das línguas, né, o Xhosa e o Zulu, que são línguas bantas faladas na África do Sul, né, nesse espaço geográfico que hoje nós chamamos de África do Sul. Mas os teóricos africanos chamam a atenção de que esse é um conceito que aparece com vários outros nomes praticamente em todo o continente africano, né, que recebe outros nomes, mas que persiste enquanto modo de percepção da realidade, dessa realidade interligada em torno de uma espécie de força primordial ou força vital, sobre a qual a Gilbênia falou no podcast sobre filosofia africana e filosofia da ancestralidade. Essa noção de força vital que está presente em vários lugares do continente africano, pensem, por exemplo, nos mundos iorubás, ela aparece com uma noção de axé, né? Força vital dinâmica fundamental, que funda uma noção de eu, uma noção de pessoa, uma noção de humano que é instanciado na comunidade. A Ebé, essa comunidade, esse conceito que aparece nas línguas iorubás, né, são anteriores ontológica, lógica, epistemológica aos seres humanos individuais, né? Como o mundo africano é um mundo que, na maior parte das vezes, ou desconhece os binarismos, ou quando conhecem, esses binarismos têm uma força explicativa secundária ou terciária, ou seja, não é como para o nosso pensamento, em que nós precisamos, na nossa lógica, de elementos duais e de elementos binários de tipo forte para compreender, né, ser e não ser, certo e errado, enfim, essas estruturas binárias, nós tendemos, né, a pensar de modo diferente essas relações entre indivíduo e comunidade que aparecem como dois polos distintos. O pensamento africano não pensa assim. E essa localização geográfica, então, do termo Ubuntu estaria no mundo banto das línguas Zulu e Xhosa que estão na África do Sul, mas é um conceito que perpassa não só o mundo banto, e o mundo banto no continente africano vai desde Camarões até a África do Sul, um espaço imenso no continente, mas esse conceito, essa cosmovisão, né, em torno dessa natureza interligada da humanidade, atravessa praticamente todo o continente africano em suas características tradicionais. Vale a pena lembrar que hoje o continente africano, em função dos contatos coloniais e também dos fluxos migratórios de pessoas islâmicas, de pessoas vindas do Oriente para o continente africano, não apenas sustenta mais as cosmovisões africanas tradicionais antes da visita ou da invasão dessas outras culturas e sociedades, né? Então, se nós encontramos, por um lado, o termo Ubuntu na África do Sul, o conceito de Ubuntu em todo o continente africano tradicional, né, nós encontramos também outras práticas de pensamento, né, seja vindas pela colonização, seja vindas pelos fluxos migratórios, né, que chegaram ao continente. Quando você
fala dessa localização geográfica, você fala muito do, não sei se é povo ou se é linguagem, se é região Banto. Isso. Eu acho que o pessoal que está ouvindo aí não tem contato muito com o pensamento africano e tal, eu também não tenho, e a gente não sabe muito bem do que você está falando quando você fala disso. Assim, queria que você desse uma explicação sobre o que é esse termo, o que ele significa, quem são os Banto. Então, uma das características da organização do conhecimento sobre a África é pensar a geografia em torno da língua, né? Os Bantus são pessoas que falam línguas do tronco Bantu, né? Bantu é um nome que foi dado a um conjunto de línguas faladas nesse território, que vai desde Camarões até a África do Sul, né, que tem uma espécie de irmandade linguística, assim como tem o português, o espanhol, o francês, o italiano. Você tem uma espécie de irmandade linguística e todo esse povo foi chamado em função da sua prática dessa língua. Existem muitos grupos étnicos, né? O povo Bantu acabou sendo identificado como um grupo étnico, né? O que é incorreto, porque existem várias culturas bantas, várias línguas bantas, né? Porque o Bantu é um grupo linguístico que acabou identificando esse conjunto de populações que falam essas línguas. E essas línguas, de alguma maneira, acabaram denominando esse conjunto muito vasto de pessoas, né? E nesse contexto linguístico que você encontra a expressão Ubuntu. E, de um modo geral, nós encontramos essa palavra falada na África do Sul, do ponto de vista geográfico, né, que é no centro-sul do continente africano, né, que é um dos países que tem, né, línguas e populações que pertencem ao grupo Banto. E vale a pena notar que a noção de Banto, né, a palavra Banto traduz humano, né, é uma outra palavra para ser humano, né. Intu como essa força vital, ou essa energia, essa força vital que a Gilbênia falava no podcast em que ela participou, né, e Bantu seja essa força encarnada nos humanos. Então, é uma palavra para falar de humanidade. Obviamente, não são os Bantus que nomeiam a si mesmos assim, nem deram esse nome para a sua própria língua, já foi uma palavra atribuída, não é, por esquemas coloniais, né? Então, às vezes é importante notar isso, porque a autodenominação dessas pessoas é diferente do modo como nós as nomeamos a partir da experiência da colonização. Eu não sei se isso ajuda a entender o que seria esse grupo étnico, né, Bantu. Sim, acho que ficou bastante claro. É interessante quando a gente vai estudar o Ubuntu, tem essa divisão até que o Anderson já colocou, né? Ubuntu, né? O Nintu. E aí eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso, assim, para ficar mais... Sobre a composição da palavra, né? Um dos teóricos acerca de Ubuntu, que é o Mogobe Ramose, fala da palavra como um termo composto, né? De Ubu e Intu. Intu é essa força vital que compõe tudo no universo, né? É uma energia dinâmica que está presente nas coisas e em toda a natureza. Tudo que existe há em tu, como se fosse aquilo que os pré-socráticos de alguma maneira tentavam procurar como a arqué, aquilo que compõe tudo. Para o mundo Bantu seria essa noção de intu, né? E Ubu seria uma forma de individuação partilhada, que já começa a bagunçar a nossa compreensão, né? Porque a gente pensa em individuação como aquilo que nos separa do que é coletivo. A noção de Ubu é exatamente essa individuação que se dá no coletivo, se dá coletivamente. É como se nós pudéssemos pensar na formação de grandes famílias e que isola, não é? A humanidade dos humanos da humanidade de outras figuras que compõem, né, aquilo que seria o conjunto dos existentes. Então, o Ubuntu seria essa força vital, né, que de algum modo se projeta ou se manifesta ou aparece na humanidade dos humanos, né? E ao mesmo tempo em que essa comunidade de humanos é alargada, também fala desses humanos que nós mesmos
somos. A palavra está vinculada com isso, né? Com essa manifestação dessa força onipresente, né? Essa força viva, dinâmica, transformadora, numa individuação coletiva, né? Que faz com que nós só possamos existir em múltiplas, complexas e tensas relações com o restante da humanidade. E é muito importante pensar que não às vezes as pessoas fazem usos meio, como é que eu diria, românticos da noção de Ubuntu, como se ela fosse uma teoria da harmonia, em que essa relação de interligação faria com que tudo fosse lindo, maravilhoso e perfeito, e não necessariamente é assim. As interconexões entre todos os seres humanos comportam conflitos, comportam desacordos, né? E esses desacordos é que tem um modo particular de tratamento a partir dessa noção de Ubuntu. Ubuntu teria exatamente a ver com a palavra Ubuntu, né? Tendo essa dupla formação, dessa força fundamental e daquilo que dessa força se expressa na comunidade de humanos, que faz com que cada indivíduo, cada pessoa exista, né, em seu caráter profundamente interligado, interdependente e dinâmico também, né? Essa interligação não é estática, não se dá sempre da mesma maneira, não é cristalizada, não tem formas pré-definidas, porque o conjunto dos existentes tem formas e modos diferentes de se interligar. É interessante fazer essa ligação até com o que eu falei, né, no episódio sobre filosofia africana e ancestralidade, né, dessa relação do Ubuntu com ancestralidade, né, que nunca é um indivíduo único, mas um indivíduo coletivo, e que essa coletividade de modo algum nega esse indivíduo, né. Exatamente. Porque fica parecendo também que é uma outra idealização dos mundos africanos, que é um coletivo sem pessoas, né? Como se fosse uma pura forma coletivista sem espaços para o eu individual. O eu, não é que o eu individual não exista, esse eu individual é completamente vinculado e mesmo subordinado, que é uma palavra que para a gente pode ser muito angustiante, subordinado às dinâmicas da comunidade. Só que essas dinâmicas da comunidade, ao contrário da nossa, porque nós pensamos, né, o individual e o coletivo como polos distintos das relações humanas, pensamos que, de uma maneira geral, nós tendemos a hierarquizar de modo opressivo o individual ao coletivo quando pensamos nessa malha social que privilegia o coletivo, não é, e secundariza o individual. Né? Só que a relação, apesar de haver uma primazia do coletivo sobre o individual, é uma primazia ontológica mais que política. O que quer dizer essa primazia ontológica mais do que política? Ela tem a ver com o fato de que a própria condição de existência de cada ser humano individual passa historicamente pelo coletivo. Né? É preciso que tenha havido um grupo anterior, né, para que uma pessoa nasça. A pessoa não nasce do nada sozinha, e é necessário, do ponto de vista de uma ontologia natural, que a pessoa seja feita de elementos coletivos anteriores, né, que vêm da natureza, que vêm dos próprios corpos das outras pessoas que conformam a coletividade anteriormente ao surgimento, ao nascimento de uma nova pessoa. Mas isso nada tem a ver com que isso entre em atrito, até porque o conflito, o dissenso, a pluralidade de projetos de mundo é sempre presente na comunidade. A comunidade não é um todo homogêneo, harmonioso, onde todo mundo pensa a mesma coisa e, sobretudo, na qual exista uma regra única de resolução de conflito. A resolução de conflitos é coletiva também. E é nesse sentido que há uma espécie de anterioridade ontológica que determina os modos políticos de resolução de conflitos e de organização da vida ela mesma. Porque nós estamos pensando em moldes liberais, né, que pensa uma característica fundamental dos indivíduos, a liberdade, a autonomia, enquanto que para essa perspectiva Ubuntu, nem a noção de liberdade, nem a noção de autonomia fazem sentido, uma vez que você nunca é livre porque é condicionado pelo coletivo para existir.
Por isso que eu estou chamando a atenção que é uma espécie de anterioridade ontológica. E não é autônomo porque você não pode simplesmente dar a si mesmo as suas leis de modo desligado dessas condições que a própria comunidade te oferece. A sociedade te oferece limitações, inclusive. Você não pode dar as leis a si mesmo para viver como vive uma ave, né? Você não pode decidir dar as próprias leis a si mesmo para poder voar, né? Sem aparelhos, sem mecanismos artificiais construídos socialmente. Ou seja, há limitações ontológicas para liberdade e para autonomia. Nós somos seres sempre coletivos, né? E a agência independente, uma agência individual, de algum modo, de cada indivíduo, de cada ser humano, passaria por esses acordos com essas mediações coletivas, não é, que constroem a sociedade e constrói cada pessoa que nasce, né, no interior dessas sociedades. Eu acho que eu queria que o Anderson falasse de alguma narrativa onde se aplicasse o Ubuntu. Aí eu acho que a narrativa sobre o apartheid, o uso do Nelson Mandela, é a narrativa mestra, assim, geralmente voltam a ela. Mas se ele tivesse outras narrativas para comentar, seria interessante. Então, o Ubuntu aparece como uma categoria que rege a vida como um todo. Nós aqui, por não compreendermos, vamos sempre procurar narrativas exemplares, como é o caso do apartheid, ou essa fábula completamente falsa de um antropólogo que vai a uma comunidade e bota doce para a gurizada pegar e elas vão todas de mão dadas. Isso são narrativas exemplares que só fazem sentido para explicar o Ubuntu para quem não vive o Ubuntu. Então, a própria Comissão de Verdade e Reconciliação que aconteceu na África do Sul pós-apartheid, operou de maneira muito tensa com o Ubuntu, que o Ubuntu ali serviu como uma justificativa do perdão aos brancos racistas que matavam pessoas durante o regime do apartheid, né? Lembrando que a Constituição e as leis da África do Sul permitiam a pena capital que, quando identificados alguns crimes, poderiam ser aplicados às pessoas que foram julgadas como criminosas, né? E que se utilizou o Ubuntu estrategicamente para perdoar essas pessoas e não condená-las à morte, seguindo a própria lei do continente, do país da África do Sul, né? E esse foi um desconforto por parte importante das comunidades, inclusive no interior da África do Sul, não há um consenso de que Mandela é uma figura que participou de maneira positiva em todos os processos de libertação, vamos dizer assim, dos povos negros da figura do apartheid, e que essa mediação do perdão teve, inclusive, consequências dramáticas, né? Porque não se desconstruiu assim essa elite branca, né? E os desmandos racistas continuaram, inclusive, depois da Comissão de Justiça e Reconciliação. Então, eu acho que esses exemplos que nós temos são sempre muito ruins. Me parece que é mais interessante tentar compreender o Ubuntu a partir da descrição que pessoas africanas têm feito da organização das comunidades. Como, por exemplo, as comunidades lidam com os conflitos. As comunidades regidas pelos saberes tradicionais. Você tem uma pessoa que resolveu tomar para si uma parte da terra da comunidade. Uma coisa que não faz parte da organização social desses povos especificamente, ou seja, a terra é de uso coletivo. E o que se faz quando isso acontece? O Ubuntu levaria a tentar mediar o conflito, tentando não expulsar a pessoa da comunidade, mas tentar fazer com que ela repense os impactos da comunidade. Uma vez que essa negociação dá certo, você perdoa a pessoa porque não teve um impacto negativo na comunidade. Então, o perdão é parte da dinâmica política Ubuntu, na medida em que você quer preservar o bom funcionamento da comunidade, que vai continuar tendo conflitos, vai continuar tendo dissensos. Mas, quando isso não dá certo, quando a pessoa, de alguma maneira, insiste em lesar não apenas uma pessoa específica, mas quando se lesa uma pessoa, se lesa toda a comunidade,
aí o Ubuntu leva a perspectivas de tentar construir caminhos para evitar que o dano à comunidade, o dano a pessoas singulares, continue. Se isso implicar que a pessoa seja expulsa da comunidade, se isso implicar que a pessoa seja punida por algum tipo de lei local que essa comunidade utilize, isso vai ser operado, né? Ou seja, o Ubuntu aparece como uma perspectiva que tenta ver de que maneira, quando aparece um conflito, o que se leva em consideração é o impacto daquilo que individualmente se faz para a comunidade, por um lado, e por outro, a percepção de tudo que atinge, de tudo que vulnerabiliza uma única pessoa, tem a potencialidade de vulnerar toda qualquer pessoa e incluir em sua própria comunidade, a própria sociedade. A perspectiva Ubuntu está muito mais interessada em tentar ver de que maneira preservar o corpo social funcionando de maneira não autodestrutiva, né, que não seja autodestrutiva, e criar mecanismos de resolução desses conflitos que danem menos a sociedade, né, que dane menos a comunidade. Se isso implicar em perdoar, que seja o perdão, mas se implicar em punir, que seja a punição. Por isso que as pessoas... Há uma grande parte dos pensadores acerca de Ubuntu na África do Sul que tem uma desconfiança profunda da imagem do Mandela, que optou apenas pela perspectiva do perdão e fez com que que oferecesse ao mundo católico, ao mundo protestante da África do Sul, elementos muito confortáveis para não resolver o conflito. Você ficou só com a parte do perdão, mas não resolveu o conflito. Isso foi um problema, né, para o contexto sul-africano. E continua sendo, porque o apartheid acabou formalmente, mas não na prática. E esse é o ponto. É muito bom, porque eu já estava... sempre a gente acaba escorregando nisso e aproximando o Ubuntu de algum tipo de cordialidade. Não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Não tem nada a ver com a cordialidade. Tem a ver com a manutenção, com os meios de manutenção da vida coletiva. Obviamente, isso pode resultar em cordialidade. Vai resultar quase que necessariamente numa hospitalidade, num acolhimento, num cuidado. Mas não num cuidado que tenha a ver com abnegação profunda, mas tem a ver com o fato de que, se nós não cuidamos do coletivo, se eu não cuido da pessoa que está do meu lado, a vulnerabilidade que a atinge está atingindo toda a comunidade. E pode, invariavelmente, me atingir, né? O que desestrutura o funcionamento do mundo social. Não tem a ver, então, com um espírito de abnegação, de cordialidade irrestrita, que pode aparecer muito mais numa espécie de caricatura dos mundos africanos, né, que parece muito com a ideia do bom selvagem do nosso romantismo. Não sei se vocês se recordam, se vocês veem essa ligação, né, que você idealiza as sociedades originárias, né? E aí também as sociedades originárias africanas, para fazê-las dizerem aquilo que te interessa. E isso é muito, muito perigoso. Porque é reducionista e porque é falso, né? Eu acho que nesse sentido da idealização do povo africano, tem também uma idealização para o outro lado também, em vez de ser esse bom selvagem, de ver o africano, principalmente quando você vai ver nos filmes, essas coisas assim, de ver o povo africano como um povo violento e que não tá aí para conversa, né? Tá aí para pegar em armas e muito cruel. Acho que tem essa outra idealização também, assim, pro lado ruim, né? Que acaba que o Ubuntu traz uma perspectiva que você vê que é bem diferente disso também, né? Exatamente, Murilo. Eu tenho a impressão que o Ubuntu quebra o maniqueísmo que o Ocidente normalmente utiliza nos estereótipos. Ou as pessoas são quase que essencialmente bons selvagens, ou elas são essencialmente bárbaras e violentas. Na natureza há de tudo. As pessoas são plurais. Elas têm diversos valores e, exatamente em função deste caráter dinâmico, múltiplo, da estrutura mesma da realidade que se internaliza nos humanos através de Ubuntu, nós encontramos também essa pluralidade nos povos africanos a partir da perspectiva Ubuntu, né? Ou seja, o Ubuntu sempre vai te lembrar que as pessoas não são uma única coisa. E por elas não serem uma única coisa, é importante que a gente não as capture, né?
numa categoria homogeneizante que simplifica a experiência, que é sempre plural e que sempre nos escapa. E isso é muito interessante. O Ramosi pensa que uma linguagem que desse conta de capturar, não é? Ou de pelo menos descrever com o mínimo de precisão, ou com o mínimo de proximidade a experiência marcada por Ubuntu, seria uma linguagem que funciona numa espécie de modo, né? Ele utiliza essa expressão para resgatar a ideia heraclitiana de que tudo flui, para tentar encontrar uma linguagem que descreva essa fluidez e essa multiplicidade, né? Que não seria uma linguagem, então, que simplifica de modo maniqueísta em pensar que essas sociedades ou são boas ou são más, ou são civilizadas ou são bárbaras. Elas são muitas coisas, e por isso que é importante tentar entrar em contato com uma linguagem que dê conta, né, dessa multiplicidade, desse conjunto muito diverso de caracteres que conformam toda a humanidade. E essa linguagem reomódica que o Ramosi propõe, né, seria muito próxima daquilo que nós no Ocidente entendemos como poesia. E vale a pena pensar que para as culturas tradicionais africanas, de um modo geral, em todo o continente africano, não há uma distinção entre uma função denotativa e uma função poética da linguagem. Toda a linguagem é polissêmica e toda a linguagem é aberta em sentidos. O que faria com que toda a linguagem, se nós traduzíssemos para a nossa maneira de compreender, seria poética. E se toda a linguagem fosse poética, a poética ela mesma não existia, porque no Ocidente ela só existe como uma espécie de apartamento ou de separação dessa função denotativa da linguagem. De modo que toda essa linguagem reomódica seria uma linguagem criadora, seria uma palavra que cria e cria tentando acompanhar a dinâmica mesma da experiência, que é sempre aberta, é sempre plural e nem sempre previsível. O que a gente pode fazer é pensar nos impactos pragmáticos, né? Nos efeitos que tem a ação, nos efeitos que tem a linguagem para a experiência coletiva das comunidades e tentar entender de que maneira isso, de algum modo, pode ser utilizado para reduzir os efeitos de uma ação danosa para a comunidade e para as pessoas, né, individualmente. O Anderson falando me remeteu a 2 livros, O Retorno do Bom Selvagem, do Noguinha, e O Espírito da Intimidade, da Sombufu Somé. Assim. Esse livro, particularmente, conta um pouco da história de um casal que sai de uma comunidade africana e vai morar em um país europeu, da dificuldade até em manter a relação, porque está vivendo numa sociedade muito individualista, né? Onde esse indivíduo único é aquele que sobressai, e totalmente o contrário a essa perspectiva, né, da individuação nas culturas tradicionais africanas, assim. Então, fui pensando nesses textos, assim, a gente sempre pergunta sobre, né, os exemplos, como o Marcos perguntou. E eu acho interessante, o Anderson está falando do Ubuntu, né, e continuamente me remete à questão mesmo da filosofia da ancestralidade, né, dessa questão da palavra criadora e desse encantamento que eu particularmente vejo quando fala dessa questão da linguagem dinâmica, aberta, né, que é essa questão de você cuida a partir do momento, você cuida do outro e isso exige que você cuide de si mesmo, né? Tem um respeito maior por você mesma. A questão da linguagem é extremamente significante, né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado com o que se vai dizer, porque a palavra ela é sagrada, né? Nas culturas tradicionais africanas. Não seria uma pergunta, mas comentários. Isso é importante. Inclusive, essa seria uma das minhas sugestões de leitura, o livro da Sombufu Somé, exatamente porque ela fala desse cuidado com o outro através da palavra. E num mundo como o nosso, que institucionaliza a lei como um modo de linguagem, né? A lei é um código linguístico, acima de qualquer coisa, é um código linguístico institucionalizado, nós tendemos a simplificar as relações
entre as pessoas em função de uma formalização da palavra. E ela perde o seu caráter criativo, ou pelo menos diminui ou restringe o caráter criador da palavra, e perde muito da dinâmica das relações humanas. O que acontece não só quando você não tem a intenção de causar dano, mas quando os efeitos desses danos não são mensuráveis pela formalização da palavra. E isso é muito nítido no mundo individualista, né, em que nós organizamos o julgamento da ação através de impactos individuais. E nós agora que estamos tentando dar conta, no termo sobretudo dos direitos internacionais, no que acontece quando uma ação, seja provocada por um sujeito ou por uma comunidade, tem danos coletivos, seja danos ao meio ambiente, seja danos à própria cultura, não é? Através da perspectiva do epistemicídio, em que você mata conhecimentos e com isso você extermina as pessoas naquilo que elas são, porque elas também são aquilo que elas conhecem para o mundo tradicional africano. Aliás, elas só conhecem na medida em que elas se conectam experiencialmente com aquilo que elas procuram conhecer. É o contrário do que a gente pensa no Ocidente, que quanto mais distanciado um indivíduo do seu objeto de investigação, melhor ele conhece. O continente africano de corte tradicional pensa ao contrário, que quanto mais inserido, quanto mais mergulhado nessa perspectiva da experiência, naquilo que você procura conhecer, o conhecimento é mais preciso, é mais acurado. Quando você se desliga disso em termos individuais, você cria cortes na experiência que são perigosos, porque eu não consigo mais avaliar de modo preciso os impactos coletivos da ação. E isso dana a maneira, isso prejudica de maneira fundamental as relações tradicionais, em que são todas mediadas pelo coletivo, em que os erros nunca são apenas erros individuais. A própria comunidade vai se perguntar o que ela fez de errado para que aquele erro particular emergisse, né? Pense hoje na discussão sobre a redução da maioridade penal. Isso é um caso clássico disso, né? Nós tentamos pensar de modo dicotômico a questão, ou o problema é só do adolescente, ou o problema é só da sociedade. Nunca pensa num contínuo entre essas duas instâncias, a instância do adolescente pensado como uma figura particular e da sociedade pensado como essa rede que estrutura e que faz aparecer o próprio adolescente como uma figura individual, e como essas ligações proporcionam, não é, a entrada de adolescentes no crime ou o impedimento de que esses adolescentes tenham uma vida criativa, uma vida vinculada com o fortalecimento dos laços comunitários. Então, quando nós pensamos apenas de maneira dicotômica entre o coletivo e o individual, tendemos a fazer uma leitura que responsabiliza apenas um dos pontos. E isso é muito complicado para tentar ler desde a perspectiva Ubuntu, porque ela vai chamar a atenção de que isso vai ser sempre uma leitura parcial que não vai resolver o problema. Porque seja se eu esquecer dessa figura individual que é o adolescente, ou seja, se eu esquecer dessa estrutura coletiva que é a comunidade, eu vou deixar sempre elementos fundamentais de fora, né? Então, como que a gente pensa em termos de articulação essas duas instâncias para poder pensar em casos que não lidem apenas com os sintomas, em vez de lidar com a origem dos problemas? E acho que o Ubuntu está interessado em pensar na raiz dos problemas, e o livro da Sobonne Foussamé é muito preciso nesse caso particular, em que ela tenta mostrar de que maneira esse desligamento entre as instâncias da vivência coletiva e o assento no eu individual, no eu autônomo, no eu livre, no eu que seja a fonte dos direitos, sendo que pensando o ser humano individual como sujeito natural de direitos, como que isso, de alguma maneira, barra, não é, a construção de alternativas mais consolidadas para conflitos que se instanciem na dinâmica do próprio individual, né? E ela é muito cuidadosa em tentar mostrar que o Ocidente tem fracassado em resolver questões importantes por não prestar atenção nesse complexo relacional que nunca é apenas individual e nunca é apenas coletivo.
Não é à toa que o livro se chama O Espírito da Intimidade, e para pensar na intimidade se fala no coletivo. Eu queria que o Anderson comentasse, eu acho que ele já falou sobre isso, mas sempre implicam isso, a relação entre Ubuntu e globalização. Sempre usam o Ubuntu como espécie de um elemento chave na possibilidade de pensar uma conexão entre o mundial e o local, esse tipo de pensamento mais amplo. Ele vê essa aplicação em termos de relações internacionais? O Ubuntu é uma crítica, pode aparecer como uma crítica às relações internacionais, exatamente porque a comunidade ela não é um todo articulado. O mundo não é um todo articulado. O mundo é um conjunto de famílias diferentes que têm práticas, costumes, linguagens, normas transitórias localizadas. E a globalização, de alguma maneira, tenta reduzir os impactos dessas normas, dessas culturas locais, né, em detrimento da constituição de uma malha maior, uma malha global que ditaria as normas. É como se fosse uma espécie de paroxismo desse discurso coletivista, só que é um coletivismo calçado em termos materiais vinculados com a economia, que seria uma tragédia para o pensamento Ubuntu, uma vez que a economia é um dos modos de ser que se instanciam na raiz do chão em que se pisa. Ou seja, a economia seria sempre para atender questões, demandas, problemas, conflitos locais. Uma economia global ou uma economia universal seria uma tragédia, porque não seria capaz de visualizar aquilo que a comunidade pensa. A comunidade sempre pensa em termos locais. Isso é uma das grandes críticas que se tem feito ao pensamento Ubuntu, né, em tentar pensar que ele é um pensamento provinciano, é uma filosofia provinciana, à medida que só dá conta daquilo que aquela pequena sociedade pensa. Mas é mais complicado do que isso. O Ubuntu apareceria como uma perspectiva que tem um alcance que se pretende universal em termos ontológicos, mas pensando que essa ontologia sempre se atualiza, ou sempre se verifica no mundo da experiência em termos locais. E o ponto é, como pensar numa manifestação universal daquilo que é sempre local, sem implicar em violências aos contextos locais, que é um dos grandes dramas das críticas mais usuais acerca da globalização. Autores como o Milton Santos ou o Boaventura de Souza Santos estão tentando pensar em uma espécie de globalização solidária, mas isso tudo impacta ou tem que responder, né, ao modo como a gente carrega a economia como um modo privilegiado de entender o que seja a globalização. Isso seria um problema. E o Ubuntu aparece, então, nesse cenário como uma espécie de teoria crítica que nos leva a pensar que se é verdade que nós somos todas e todos humanos em função de fazer parte de uma espécie de grande comunidade histórica ancestral, né, não é verdade que essa comunidade se movimente ou que ela se atualize da mesma maneira em qualquer lugar do mundo. E assim como há conflitos internos no interior de uma mesma comunidade, haverá também conflitos entre comunidades diferentes, e essas comunidades diferentes, se prestarem atenção em Ubuntu, vão evitar exatamente fazer ingerências no local do outro. O local do outro, de alguma maneira, é inviolável, não apenas porque eu não entendo a experiência desse local, por não vivê-la, né? Lembrando daquela ideia do conhecimento apenas numa imersão experiencial, como o Ubuntu notaria que a solução para um conflito num determinado local não necessariamente funcionaria num outro. Isso, uma solução de um conflito moral, de um conflito político, de um conflito econômico, de um conflito religioso, de um conflito epistemológico, não funcionaria necessariamente porque funciona num lugar em outro. Então, o Ubuntu apareceria como uma espécie de grande crítica a essa malha universalizante da globalização, mas ao mesmo tempo enseja um desejo de que essa solidariedade pudesse, né, que é típica de Ubuntu, pudesse sim, né, ser mostrada como esse projeto de encontro no meio da pluralidade e da diferença.
já que o Ubuntu é um pensamento sem outro, né? É um pensamento que não se vincula tanto com a imagem de alteridade. E que seria a alteridade é quase uma categoria fundamental do pensamento da globalização, seja por um acolhimento da alteridade, seja por uma recusa da alteridade. Mas a alteridade é sempre uma categoria importante para a globalização. E não é uma categoria importante para o Ubuntu, em função de que se pensa uma primazia do nós, do coletivo. Se tudo é nós, onde é que fica o outro? Quem é o outro no mundo onde tudo é nós? Tá? E isso tem um impacto muito importante para a globalização. Embora esse nós possa ser pensado não contiguamente em todo o universo. Esse nós que aparece num local é diferente de um nós que aparece num outro local. Mas esse nós que aparece no outro local nunca é um outro com relação ao nós que se instancia no meu local. E isso é uma crítica muito importante, muito consistente a esses projetos de globalização que, mesmo muito bem intencionados, findam por apresentar consequências muito nefastas para as organizações locais das culturas tradicionais. Vou fazer aqui 2 perguntas que são muito polêmicas, principalmente na minha área de atuação, da minha área de formação, que eu sou formado em computação. A primeira a pronúncia correta é Ubuntu ou Ubuntu? E a segunda é sobre a distribuição Linux que existe, que tem o nome de Ubuntu, né? O que você acha dessa distribuição? Acho que vai dar uma certa polêmica aí, né? Existem 2 pronúncias da palavra Ubuntu, a depender se você está falando em Ilhosa ou se você está falando em Zulu. Em Zulu é Ubuntu, né? Em Ilhosa, Ubuntu. É como democracia e democracia. Né? Então, a depender de que lugar a palavra apareça, ela vai ter uma acentuação diferente. Então, eu tenderia a dizer que as 2 podem ser válidas a depender de onde você esteja catando o significado fonético da palavra, ou a pronúncia da palavra. Eu tenho uma leitura não convencional da aparição ou da apropriação de Ubuntu pelo sistema Linux. Se nós estamos pensando, né, nesse caráter colaborativo, nesse caráter que, de alguma maneira, tenta construir um comum que facilite a vida do operador individual de um sistema qualquer, o sistema Ubuntu parece fazer jus, não é, a essa herança, não é, da palavra, dos conceitos do pensamento africano. Agora, se o que está em jogo é apenas uma espécie de instrumentalização técnica, né, que muitas vezes despreza, inclusive, as experiências locais, porque coloca Ubuntu numa rede universal onde tudo pode contribuir com tudo em qualquer lugar do mundo, a partir de qualquer perspectiva meramente benevolente, aí nós encontramos uma idealização desse Ubuntu que apareceria como uma outra forma de globalização, no sentido em que a gente comentava antes. Ou seja, é possível ver, né, aspectos interessantes e aspectos desinteressantes no sentido que o Ubuntu aparece nessa distro do Linux. Então, me parece que, se nós pensamos em seu caráter colaborativo, temos aí uma dimensão interessante. Se nós temos uma dimensão expansiva, universalizante, nós temos uma dimensão problemática. Que, apesar de problemática, não chega a ser contrária à própria dinâmica do Ubuntu no pensamento africano, Bantu, porque meu sonho era que nós tivéssemos que pensar em que maneira um sistema como o Linux se universalizou, que não é verdade ainda, né? O Linux e o Ubuntu, sobretudo, ainda aparece na periferia dos tratos computacionais e na constituição de sistemas operacionais ainda, né? Embora tenham muitos usuários pelo mundo, ainda é periférico, ainda é marginal. Então, nesse sentido, essa universalização não chega a ser um problema, né? Enquanto a gente continua tendo sistemas da Microsoft, da Apple, dominando o mercado, né? E numa comunidade de software livre como o Linux, não me incomoda de modo algum ainda. Eu queria viver num mundo onde eu precisasse movimentar as categorias para criticar ainda
o Ubuntu como uma distro do Linux, mas a gente não vive nesse mundo. Nosso mundo ainda é um mundo competitivo e se divide entre esses softwares proprietários, né, que ditam a norma muito do que funciona na informática e nas redes mundiais de computadores, e Linux e Ubuntu ainda seguem marginalizados. Então, eu não me preocuparia, pelo menos por enquanto, né, com essa apropriação ocidental, no caso do Linux, da categoria de Ubuntu. Eu me preocupo muito mais com as apropriações mercadológicas da categoria de Ubuntu, né? Se vocês lerem um livrinho que ficou famoso aqui no país, que foi o primeiro livro sobre Ubuntu que se publicou em português, chama Ubuntu, Eu Sou Porque Somos, né? Do Stephen Lundin e do Bob Nelson. Foi editado pela Saraiva. Isso me preocupa muito mais porque mostra possibilidades de utilização da expressão Ubuntu para tentar sobreviver no mercado de trabalho de maneira colaborativa. Já dito de uma maneira bastante vulgar, é como não nos ferrarmos sozinhos, né? Como criarmos as condições para que o trabalhador siga explorado, né, mas com um contexto solidário, né? Vamos ser explorados solidariamente. Essa ideia de colaborador, mas que colaborador é esse que continua sendo, não apenas não determinando como as empresas funcionam, como a propriedade dos meios de produção funcionam? Isso é completamente estranho e completamente, aí sim, perigoso para o contexto de Ubuntu. Acho que o Ubuntu no Linux é a menor das minhas preocupações. Acho que essas apropriações que fazem uso mercadológico, que tentam dizer, olha trabalhador, olha trabalhadora, em vez de vocês competirem entre vocês, colaborem para que a empresa cresça. Com isso, vocês estariam protegidos. Não, com isso, o sistema de exploração do trabalhador e da trabalhadora estaria protegido, estaria fortalecido, e não o trabalhador ou a trabalhadora de modo particular. Porque o Ubuntu pode aparecer, como aparece no caso da personagem central do livro, do Lundin e do Nelson, como essa figura que, de uma maneira que evoca essa imagem que você trouxe antes, acho que foi o Murilo que chamou a atenção sobre isso, de um trabalhador, uma trabalhadora que haja com cortesia, que haja com benevolência no interior da empresa, que não se revolte contra os esquemas de opressão, que não se revolte, que não brigue contra a estrutura que explora no interior da empresa. Isso me preocupa bastante, bastante mesmo. Na verdade, essa parte final da exposição de Wanderson me remeteu a gente ter esse cuidado, de novo, com a questão da fala, né? Porque às vezes a gente escuta muito o pessoal falar, olha, Ubuntu, vamos ter, né? Ouvir essa questão do Ubuntu. E aí são as questões do esvaziar o conceito, né? Entre aspas aí. Então, eu acho interessante que a gente procure viver mais o Ubuntu do que fazer um discurso que muitas vezes é um tanto complicado dentro da nossa concepção, né, de querer ocidentalizar tudo, né. Mas é isso, eu achei muito interessante a exposição, aprendi mais ainda. Eu não sei se tem o que responder a Jill, acho que ela está corretíssima. Eu acho que a gente normalmente pensa que o epistemicídio aparece apenas na forma da negação do pensamento do outro. Né? Uhum. Mas o epistemicídio pode aparecer de uma maneira muito eficaz numa apropriação destrutiva do pensamento do outro. Exatamente. Tirar o pensamento do outro da sua dinâmica originária. O que não quer dizer que a gente não possa utilizar, né, ou fazer apropriações criativas de conceitos que tenham sido criados em outras culturas, né? Até porque é o que a gente faz no Brasil o tempo inteiro, uma vez que a gente praticamente não pensa a partir do Brasil, mas pensa muitas vezes do contexto da Europa ou dos Estados Unidos. Então a gente muitas vezes faz isso. Mas o ponto é que quando essa alteridade aparece de um modo bastante radical, nós podemos destruí-la de maneira muito eficaz, dizendo sim, estamos com vocês. É preciso ter cuidado nessa apropriação desde fora, que não... E aí não se trata apenas de ter um respeito por aquilo que o outro pensa, mas em tentar não fazer com que o outro suma no contexto daquilo que ele pensa. Que eu acho que é o que esse livro fez, né? Esse livro Ubuntu Sou Porque Somos.
você nunca mais, a partir dele, encontra a dinâmica conflituosa da organização societária ou comunitária a partir daquela perspectiva. Aquela perspectiva faz com que a noção constituinte do conflito seja utilizada a favor do mercado, e o mercado não fosse algo que devesse ser problematizado entre todas as outras coisas da experiência humana a partir dessa leitura feita. Acho que isso é epistemicídio na sua forma mais sofisticada, na sua forma mais danosa, né? Que faz com que a gente mate o saber do outro, né? Acolhendo esse saber, acolhendo de maneira perversa esse saber. Bom, agora acho que a gente pode partir para a parte das indicações, né? O Anderson, você trouxe alguma coisa aí pra gente hoje, de indicações? Trouxe sim, né? Tomando em consideração, né, esse caráter de Ubuntu vinculado com esses contextos coletivistas e tentando não fazer dicotomias entre o coletivismo e a aparição da subjetividade singular das pessoas, eu indicaria como livros o texto do José Castiano, que são os referenciais da filosofia africana em busca da intersubjetivação. Ele está em português. O Castiano é um filósofo moçambicano, né, que, tomando em consideração esse aspecto coletivista da organização da subjetividade, né, nesse livro ele traz interessantes discussões sobre o pensamento africano, e entre elas, né, o Ubuntu, né, tem um capítulo sobre o Ubuntuísmo, que nos ajudam a entender a questão da intersubjetividade. Aqui eu vou privilegiar os livros em língua portuguesa. A outra sugestão de livro é um texto muito bonito da Leda Maria Martins, que se chama Afrografias da Memória, né? Ela parte da discussão das manifestações do reinado do Rosário em Minas Gerais, né, que é uma das práticas tradicionais populares mais famosas aqui do Centro-Oeste, mais Sudeste, mas está muito próximo do Centro-Oeste, que tem elementos africanos na nossa cultura, né? E a autora reconstrói, né, as maneiras como as memórias africanas, em sua coletividade, trazem coisas que a gente poderia chamar de pontos de ancoragem que mostram esse contínuo, né, entre o pensamento e as práticas bantas e a nossa cultura no Brasil. É bastante interessante. É um livro que está disponível em língua portuguesa também. É uma autora brasileira. O terceiro livro que eu gostaria de sugerir é o livro do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, né? Que é um livro muito interessante que narra os impactos coloniais na vida de uma sociedade tradicional africana. Aqui não no mundo banto, mas no mundo Igbo, na Nigéria, né? E conta como essas resistências coletivistas foram minadas, né, pelas estratégias eurocêntricas no continente africano, sobretudo na relação com a igreja e como o projeto colonial danificou essa organização societária no mundo tradicional africano. E a minha última sugestão de livro é um romance que, assim como o do Chinua Achebe, também fala desses conflitos com o mundo tradicional, o mundo moderno, que é o romance, que é o maior romance escrito em língua portuguesa no Brasil, da Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor, que conta a história da Keindé, que é uma criança que sai do Daomé. Ela é tirada, ela não sai, ela é tirada do Daomé durante o tráfico, e fala da necessidade de recriar, né, essas identidades, a sua luta para sobreviver entre um passado no qual se fizera como parte de seu povo, no seu coletivo. A sua identidade era dada por esse coletivo, e agora ela tenta refazer isso, retomar a sua posição de gente, de ser humano, atravessando a história do Brasil e das religiões de matrizes africanas, né, na busca de tentar encontrar um novo solo para dar sentido coletivo à vida, e que não seja um sentido coletivo dado por essa estratégia colonial que refaz os coletivos em termos opressivos. Essas seriam as minhas sugestões de livro. Eu trouxe também sugestões de filmes. O primeiro, que faz referência explícita à noção de Ubuntu, que é um filme do John Boorman, de 2003, que se chama Em Minha Terra, né, que conta a história de uma jornalista americana que vai cobrir as atividades da Comissão da Verdade e Reconciliação lá na África do Sul, na tentativa de finalização do apartheid,
e que acaba se encontrando com esses valores, né, a partir das narrativas trágicas, né, do apartheid. Ela encontra esses valores outros, entre eles o Ubuntu, né, mostra essa estranheza para os olhos ocidentais, né, desses valores frente a esses horrores que o apartheid provocou. É um filme que ficou famoso, inclusive, por introduzir a palavra Ubuntu no vocabulário cinematográfico norte-americano. O segundo filme que eu sugiro é um documentário que vocês encontram facilmente na internet, que se chama O Cuidar no Terreiro, que ele foi feito numa parceria entre a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o Ministério da Saúde, que conta sobre a prática do cuidar e do acolhimento nos terreiros, mostrando que essa forma de integração, que é o cuidado e o acolhimento, é uma das nossas heranças africanas. E ali, para quem estava procurando exemplos não dramáticos sobre Ubuntu, nós encontramos aí uma bela narrativa que passa por diversos lugares do país, Maranhão, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, né? Pensando como essas comunidades que conservam heranças africanas, através dessa noção de cuidado e acolhimento, mostram, né, o que é Ubuntu na prática. E o último filme que eu sugiro, esse é um filme de 2013, 2014, o Cuidar no Terreiro, é um documentário de 2013, 2014. E a minha última sugestão de filme é o Keita, a herança do griot, que é um filme muito, muito bonito, que fala da importância das narrativas ancestrais, né, que contam as histórias dos nossos antepassados, das nossas comunidades, como partes constitutivas de nós, né? E esse filme aborda ainda o conflito entre a tradição e a modernidade nos mundos africanos, quando nós tentamos ensinar as crianças a se tornarem pessoas nesse conflito, né, entre aquilo que a tradição lega e aquilo que vem em modelos coloniais. Um filme muito, muito bonito e que tem essa importância do trato coletivo para a constituição das pessoas. Então essas seriam as minhas sugestões de filme, e eu daria como duas sugestões de música. São duas músicas africanas, uma de um cantor ugandense que se chama Ed Kenzo, que é a música City Alos. Conta sobre a alegria de viver, não temendo as perdas, né? Porque as pessoas viveriam num conjunto de possibilidade mútua de auxílio. E o outro, talvez de uma das cantoras africanas mais conhecidas, que é a Miriam Makeba, uma música bastante conhecida, que é o Pata Pata. E eu gosto dessa música porque a Miriam Makeba foi uma cantora sul-africana que lutou ativamente contra o apartheid. E essa, muito conhecida pelo mundo inteiro, festeja esse pata-pata, que é uma dança coletiva que envolve o corpo, e como esse corpo se move, como que ele promove coletivamente o encontro e a festa. E eu gosto dessas duas músicas porque elas são ambas em línguas nativas, né? Seja de Uganda, seja da África do Sul. Porque a gente está acostumado a ouvir músicas internacionais, sejam em francês, inglês, alemão, enfim, e não se esforçar por entender o que elas compreendem. Talvez seja interessante que a gente tenha curiosidade de entender como que essas músicas se tornariam compreensivas para nós, para entender um pouco das nossas heranças africanas. Então essas são as minhas sugestões de música. City Alos, do Ed Kenzo, e Pata Pata, da Miriam Makeba. Valeu. Adilbene, você tem alguma indicação pra gente? Não, hoje não. Eu deixei tudo por conta do Anderson. Ok. Marcos, você tem alguma coisa pra indicar? Sim, tem uma indicação aqui. Eu acho que eu devia... A indicação geral, assim. O programa do Rádio África, do Jay Sankofa, da Educadora FM da Bahia. Então, quem quiser ouvir o programa, pode procurar no site... A gente vai colocar o link do site do
do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, aí você vai encontrar todo o arquivo e acervo desses programas da Rádio África. O Sankofa tem um trabalho já de 8 anos aqui fazendo esse programa, e ele tem um acervo muito grande sobre a música africana. Você vai ouvir ele comentando sobre as músicas, se aproximando do universo das músicas, é muito interessante. Uma sugestão de filme, eu vou sugerir um filme que eu comentei aqui numa mostra de cinema africano, que eu achei muito interessante, o filme chama Tafin Fangá, Poder de Saia. É um filme francês de Mali, passa em Mali, foi filmado em 1997. O diretor é Adama Drabo. É uma comédia que mostra uma inversão, uma comunidade africana onde há uma inversão, as mulheres tomam o poder, né? Então as pessoas podem rir bastante, mas eu espero que elas possam pensar um pouco mais além das risadas, e aí você vai ter uma perspectiva, acho que, mais cosmológica sobre a relação até entre os gêneros também. Eu achei isso muito interessante nesse filme. A outra sugestão de música, a última sugestão de música, é uma música chamada Preconceito, de um grupo chamado Bota Fala, um grupo de hip hop muito bom. Yeah, this is Bota Fala. One more time. Brasil, África, come on. Não há preconceito. Eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, com muito orgulho. Não era que eu pude parar, no mesmo que quem se fala não. Sempre cabeça erguida, vamos conquistar. Estudantes éramos levados para a Europa, trazidos para as Américas, usados como cobaia, trabalhando como escravo. Mas agora é a hora da nossa afirmação. Negro no poder, negro no poder. Por que de tanto preconceito, por que de tanta discriminação? Podemos ter... Eu sugiro para todo mundo que conheça esse grupo de hip hop. Em São Francisco do Conde está fazendo muito sucesso esse grupo. E nessa música Preconceito tem uma parte da letra em que um dos rappers diz assim, o Magno, ele diz: eu sei que você precisa de mim, assim como eu preciso de ti, né? Então o preconceito não faria sentido se você leva em conta essa mútua necessidade de viver em comum, né? E eu achei que a letra veio depois que eu percebi que ela rememorava um tipo de conceito, um tipo de concepção de subjetividade diferente. Só uma observação sobre o filme Keita, a Herança do Griot, que eu esqueci de dizer quem dirige e de onde é o filme. O filme é de 1995, de Burkina Faso, de um diretor chamado Dani Kouyaté. Só para completar a referência. Beleza. As informações vão estar todas lá no post, né? Quem quiser ver. Eu vou indicar também aqui para vocês usarem o Ubuntu, né? A distribuição Linux. Ótimo. Bom, estamos chegando aqui no final do programa. Eu queria agradecer o Anderson por ceder esse tempo aqui pra gente, que foi muito bom. Eu aprendi bastante aqui na conversa. E o espaço está sempre aberto também, que sempre que você desejar, acho que você vai voltar aqui depois também pra gente falar de outros assuntos, né? Envolvendo ensino de cultura africana e tal, de coisas até envolvendo o conhecimento da África. Queria abrir um espaço para você, que se você quiser divulgar algum trabalho, deixar algum meio de contato, algum recado para alguém aqui, abrir esse espaço. Bom, Murilo, eu gostaria de agradecer a você, ao Marcos e à Gilbênia pela interlocução. Acho que o trabalho de vocês é muito interessante, por criar esse espaço de discussão filosófica em meios alternativos e interessantes. Agradeço muitíssimo por poder colaborar com esse trabalho. E agradeço também o convite para falar sobre outras questões e aceito de pronto esse convite. E outra coisa que eu queria divulgar para vocês é um site que eu criei, né, como parte da minha pesquisa na Universidade de Brasília, que disponibiliza textos sobre a filosofia africana. Né? Vou deixar o link com vocês. O site se chama Filosofia Africana, né, que está hospedado no Weebly, filosofia-africana.weebly.com, que traz textos tanto de filósofas e filósofos africanos, né, traduzidos para o português, como textos da diáspora africana em vários lugares do mundo, também em língua portuguesa. E deixei também alguns vídeos linkados que tem como objetivo disponibilizar materiais em língua portuguesa, que são muito de dificuldade imensa de acesso, para que professoras, professores, estudantes consigam ter um conjunto mínimo de materiais sobre a filosofia africana à sua disposição.
E depois eu passo então o link para vocês e agradeço a oportunidade de novo. Muito obrigado aqui pela sua presença, obrigado pelo apoio também aí. Foi uma conversa muito boa e um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muitos mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta.